Muito bem, pessoal. A gente vai dar aqui uma continuidade ao trabalho com os descritores de língua portuguesa. Na aula de hoje, o descritor 2, 7, 9, 10 e 11. Vamos lá? Primeiramente, observe o seguinte. Para trabalhar os descritores 2 e 7, nós vamos falar um pouquinho a respeito de coerência e coesão no processamento de um texto. Como é que isso funciona, professor? O texto vai ter a coerência a partir do instante em que eu consigo captar o sentido dele. Se um texto não me passou nenhum sentido, se eu não conseguir captar a intenção do seu autor, então aquele texto para mim não faz sentido, portanto ele não tem coerência. Por exemplo, se a gente pega uma anedota, faz a leitura dela e nós não compreendemos nada, então por mais que aquele texto tenha suas frases de uma maneira bem organizadas, com cada palavra no lugar certo, por mais que eu esteja acompanhando o raciocínio de quem está falando, por mais que eu consiga compreender essas frases, se no final eu não conseguir achar o propósito comunicativo daquele gênero, que é a anedota, então o texto perde o sentido para mim. Então, um texto tem sentido a partir do instante em que eu, como interlocutor, atribuo esse sentido ao texto. Então, para atribuir esse sentido, um dos fatores necessários, ou melhor dizendo, fundamentais para a textualidade, digamos assim, é a coerência. O outro é a coesão. Se a coerência está no plano das ideias, a coesão está no plano da estrutura do texto. De que maneira determinadas palavras são reescritas no texto para realçar aquilo que foi falado e de que forma a substituição dessas palavras serve para dar um prosseguimento ao texto. Então, para que um texto possa ter uma continuidade, é importante que eu saiba selecionar as palavras adequadas, evite uma repetição desnecessária, coloque palavras que sejam sinônimos daquelas que já foram mencionadas, certo? Muito bem, levando em conta o que é a coerência e o que é a coesão, nós vamos analisar primeiramente esse descritor 2, que diz o seguinte: é para estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto, ok? Então vamos analisar aqui o nosso primeiro texto para a gente identificar esse descritor. Mulheres girafa. Assim são chamadas as mulheres que vivem no norte da Tailândia e que tradicionalmente, desde os 3 anos, usam argolas. Na verdade, uma espécie de mola para alongar o pescoço. O fotógrafo brasileiro Adriano Gambarini, que já fotografou as mulheres girafa, conta que um ortopedista belga fez um estudo para ver o que ocorria no pescoço delas e constatou que o pescoço, na verdade, não estica, pois isso é impossível. A ilusão de que ele é mais comprido se dá porque o peso da mola faz com que os ombros, que tem um ângulo de 90 graus em relação à coluna, fiquem mais inclinados para baixo, o ângulo de 45 graus. Além disso, o fato de essa mola ser mais larga na base, na altura dos ombros, acentua a impressão de que o pescoço é alongado. Então, diante desse texto informativo que nós temos, a pergunta é a seguinte: a ilusão de que ele é mais comprido se dá por quê? A palavra destacada se refere a mulheres, fotógrafo brasileiro, pescoço ou ortopedista belga. Claro que diante dessa questão, se a informação foi bem assimilada, eu já poderia de imediato marcar a alternativa correta. Mas a gente volta um pouquinho ao texto para identificar a frase e deixar aqui uma dica bem interessante. Veja que a frase é essa aqui. A ilusão de que ele, está aqui a palavrinha destacada lá na questão, de que ele é mais comprido se dá porque o peso da mola faz com que os ombros, etc. Então vejamos que muitas vezes, quando a gente pega uma questão que traz uma frase entre aspas, é importante que a gente não fique apenas naquela frase. É importante que a gente localize a frase no texto e leia informações que antecedem essa frase. Porque como nós estamos falando de um elemento coesivo, identificar a frase não é suficiente para achar a alternativa correta. Eu consigo captar o sentido do texto através do emprego desse pronome aí. Veja que a frase isolada não fazia sentido, mas quando eu pego frases anteriores, eu percebo que ele se refere a uma palavra que já foi citada. Então, a gente já tem aqui a alternativa correta, que é a letra C, se refere ao pescoço. Não pode se referir a mulheres, porque o pronome é masculino. O fotógrafo brasileiro é mencionado no começo do parágrafo.
e ortopedista belga também um pouco mais acima, não tem nada a ver o ortopedista ser mais comprido, né? Em algumas questões o próprio sentido da frase seria suficiente, em outras não. Muito bem, vamos agora analisar aqui um outro texto e a gente percebe que é uma fábula, o corvo e a raposa. Um corvo, empoleirado sobre uma árvore, segurava em seu bico um queijo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as seguintes palavras: Olá, doutor Corvo. Como o senhor é lindo, como o senhor me parece belo. Sem mentira, se sua voz se assemelha a uma plumagem, então o senhor é a fênix dos habitantes destes bosques. Diante dessas palavras, o corvo, não cabendo em si de contente, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela e disse: Meu caro senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe dê ouvidos. Esta lição vale sem dúvida um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, que ele não cairia mais nessa. No trecho, para mostrar sua bela voz, abriu-se um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque referem-se a quem? A voz, ao bico, à raposa ou ao corvo. Então, novamente, a gente vai para aquela dica. A frase aparece entre aspas, você identifica a frase, mas quando não for suficiente para você identificar a resposta, recorra ao texto e coloque esta frase dentro do texto, que é o que nós vamos fazer agora. Bem aqui, vejam só, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. Veja que esta é a frase que aparece entre aspas. Atrás nós temos, diante dessas palavras, o corvo não cabendo incontente diante de si, para mostrar sua bela voz. Então, sua se refere à voz do corvo, deixou cair sua presa, a presa que se refere ao próprio corvo. Então, vejam que sempre é importante voltar ao texto, ampliar um pouquinho aquela frase que estava lá destacada para um parágrafo completo e assim achar a resposta correta, não é verdade? Então, nesse caso, nós temos como alternativa correta a letra D, ao corvo. Muito bem, vamos agora para o descritor 7, onde devemos identificar a tese de um texto. Vamos fazer a leitura do texto e eu vou falar um pouquinho sobre tese. O site americano TechCrunch, especializado em web, fez em agosto do ano passado uma constatação que sempre que feita ainda espanta a gringaiada. É preciso falar português para entender parte importante do universo online atual. É na América Latina, constata o site, que a web mais cresce no planeta. A região já responde hoje por metade da população da internet da América do Norte e continua crescendo mais que a média mundial de usuários em outros continentes. O Brasil, nesse bolo, está na ponta, compondo 35% dos internautas latino-americanos. Em sites de forte apelo global, como Orkut, Facebook e Twitter, os falantes de português são um público numeroso, mas falar português também está virando um atrativo de mercado. O acesso a sites e a compra latino-americanos, diz a TechCrunch, são majoritariamente em português. O brasileiro adere fácil à tecnologia da conversação porque é comunicativo. Segundo o Ibope, os internautas brasileiros entre 12 e 24 anos passam 27 horas mensagem no computador, dos quais 57% visitam blogs e 46% usam programas de conversação. Muito bem, gente, nós temos aqui um texto informativo. A gente volta aqui um pouquinho sobre a questão da tese, porque a gente vai identificar várias perguntas mais ou menos da seguinte maneira. Identifique a tese do texto. É possível perceber por esse texto que a tese definida pelo autor é, ou então a ideia defendida no texto é a de quê? Então, quando a gente pega enunciados desse modelo aí parecido, a gente precisa entender o que significa essa tal tese. E a gente sabe que tese é o ponto de vista do autor que será defendido em um texto. Então, ele tem um ponto de vista sobre um determinado assunto, ele vai mostrar isso na introdução e vai utilizar os parágrafos seguintes para justificar a sua tese. Por isso que uma dica é: tenha muita atenção ao parágrafo inicial do seu texto, do texto que você está lendo, que tem como enunciado identificar a tese ou a ideia defendida pelo autor, certo? Então, nós temos agora a pergunta que diz o seguinte: nesse texto, a ideia defendida pelo site TechCrunch refere-se, letra A, à importância do português no universo online. Letra B, a participação do português nas compras realizadas online. Letra C, ao crescimento da web na América Latina. Letra D, ao tempo gasto pelos internautas brasileiros na web. Como a gente já sabe que a tese costuma aparecer na primeira parte do texto, ou seja, na introdução, vejamos aqui que esse site especializado fez em agosto uma constatação que ainda espanta. Qual foi a constatação que o site fez?
É preciso falar português para entender parte importante do universo online. Então, veja, eu preciso falar português para entender o universo online. Por que eu preciso falar português? E aqui nós temos nos parágrafos seguintes as justificativas do quê? Da sua tese. Ora, o site constata que a web mais cresce no planeta na América Latina. Também é colocado aqui que o Brasil está na ponta com 35% desses internautas. Diz também que as redes sociais, Orkut, Facebook e Twitter, tem muitos falantes de língua portuguesa. Enfim, ele vai usar os parágrafos seguintes apenas para justificar isso aqui. Ó. É preciso falar português para entender parte importante do universo online atual. Então, eu vou ter como alternativa correta a letra A. A importância do português no universo online. Certo, pessoal? Vamos agora aqui para um outro texto, também mostrando a questão da tese. Lembra aquela receita que só sua mãe, receitas da vovó, o título, né? Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabe fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. Afirmaram. É verdade. Confirmaram. Os cadernos de receitas são registros culturais. Primeiro, porque resgatam antigas tradições, sejam familiares ou étnicas. Além disso, mostra como se fala, como se falava em determinada região. E ainda servem como passagens de tempo, chaves para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você sabe do que eu estou falando. A pergunta: a tese defendida pelo autor do texto é a de que as receitas culinárias, letra A, fazem com que lembremos a nossa infância, letra B, resgatam nossas tradições familiares ou étnicas, letra C, são as que só nossas mães ou avós conhecem, ou letra D, são uma parte importante da cultura brasileira. O que é que a gente vai fazer para acertar essa questão? Vamos novamente lembrar que agora estamos diante de uma receita, gênero textual, ensina a fazer alguma coisa, e ele diz uma frase aqui que é fundamental. Olha só, além de gostoso, os pratos, a receita da vovó, ele também é importante na cultura brasileira. Olha essa frase. As receitas da vovó são importantes na cultura brasileira. Agora, daqui para frente, ele vai justificar. Porque resgatam tradições antigas, além disso, mostra como se fala em determinadas regiões, e ainda serve como passagem de tempo para alcançar as memórias emocionais. Então, veja que ele diz uma coisa, ele afirma uma coisa, ele bate o pé naquilo que ele está afirmando e exemplifica dentro das frases seguintes. Então, a gente tem como alternativa correta a letra D. São uma parte importante da cultura brasileira. Lembre sempre, a tese é mostrada normalmente no primeiro parágrafo para depois ela ser apresentada minuciosamente a partir de exemplos. Ok? Então, por hoje é isso aqui e a gente volta com mais descritores em outras aulas. Tchau!